As origens da filosofia, período pré-socrático. A palavra filosofia vem do grego philos, amigo, e sofia, sabedoria. Logo, a filosofia é a amizade pela sabedoria. Sendo assim, ela não é o conhecimento pronto, mas consiste no caminho, ou seja, é a iniciativa em conhecer a si mesmo e o mundo. A filosofia se originou com a busca pela razão, ou seja, pela tentativa de entender o mundo de forma racional. A primeira fase da filosofia, que deu origem aos demais movimentos, ocorreu durante a Grécia arcaica, por volta do século VI a.C., e ficou conhecido como período pré-socrático. Dentre os principais filósofos desse período, podemos citar Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Pitágoras de Samos, Parmênides de Eleia e Heráclito de Éfeso. Tales de Mileto nasceu em 624 a.C. e faleceu em 546 a.C. Ele foi um filósofo, engenheiro, comerciante e astrônomo da Grécia arcaica, considerado por muitos como o primeiro filósofo do Ocidente. Tales nasceu em Mileto, uma cidade pertencente à antiga colônia grega implantada na Ásia Menor, região onde hoje se encontra a Turquia. Ele defendeu que a arché, que é o princípio originário, era a água, que consistia na origem de todas as coisas. Outro elemento essencial da percepção filosófica dele consiste em afirmar que não existe uma tese definitiva, haja vista que era perfeitamente possível reformular e corrigir teses já existentes. Anaximandro de Mileto nasceu em 610 a.C. e faleceu em 547 a.C. Também natural de Mileto, é considerado o principal aprendiz de Tales, haja vista que desenvolveu seus ideais na chamada Escola de Mileto, ou Escola Jônica, pois se localizava na região da Jônia, onde se encontra a cidade de Mileto. Além de filósofo, ele também foi geógrafo, matemático, astrônomo e político. Anaximandro defendia que a arché era o infinito, que se movimentava constantemente, sendo responsável pela separação de pares de opostos, o que poderia explicar o princípio fundamental do equilíbrio. Por exemplo, se no inverno fizesse muito frio, isso seria resultado do intenso calor que tinha acontecido no verão. Ainda segundo ele, nosso mundo é um dos muitos mundos que surgem de alguma coisa e se dissolvem no infinito. Pitágoras de Samos nasceu em 570 a.C. e faleceu em 495 a.C. Ele nasceu na região da Jônia, mais especificamente na cidade de Samos. Além de filosofia e matemática, ele também foi professor de astronomia, música, política, religião e moral. A filosofia de Pitágoras foi baseada nos números, principalmente pelo fato dele ser matemático. Por isso, ele acreditava que o que estruturava a arché eram os números. Um dos mais importantes teoremas geométricos é atribuído a ele, o Teorema de Pitágoras, onde ele descreveu que, no triângulo retângulo, composto por um ângulo interno de 90 graus, ou seja, um ângulo reto, a soma dos quadrados de seus catetos corresponde ao quadrado de sua hipotenusa. Parmênides de Eleia nasceu em 515 a.C. e faleceu em 460 a.C. Ele foi um filósofo que nasceu na cidade de Eleia,
uma antiga colônia grega localizada a noroeste da Ásia Menor. Algumas teorias afirmam, inclusive, que ele foi um legislador em Eleia. Seus ideais filosóficos ficaram registrados em fragmentos de um poema intitulado Sobre a Natureza, que se divide em 3 partes: o proêmio, a primeira parte e a segunda parte. O proêmio é como se fosse uma introdução, que, cheio de metáforas, basicamente defende a ascese, que consiste em uma prática de desenvolvimento do interior, de forma que é necessário se abster de prazeres e certas necessidades primárias, a fim de dominar o corpo e o espírito para que se possa descobrir a verdade. A primeira parte se refere a esse caminho da busca pela verdade e pela razão, denominada Via da Verdade. E a segunda parte diz respeito à via de opinião, ou seja, os impasses, incertezas e equívocos pelos quais os pensamentos passam e que são inerentes do ser humano. Heráclito de Éfeso nasceu em 540 a.C. e faleceu em 470 a.C. Ele nasceu em Éfeso, uma cidade da Jônia, e se dedicou ao estudo filosófico da busca pela explicação natural do universo, ou seja, refutava a justificativa da existência por meio de intervenções divinas. Ele ficou conhecido como o pai da dialética e também como o filósofo do fogo, porque defendia que a arché era o fogo, de modo que ele purificava e também fazia parte do espírito humano. Heráclito ainda recebeu a denominação de obscuro pelo fato de organizar suas ideias de formas confusas, principalmente fazendo uso de charadas. Gostou do vídeo? Então inscreva-se, curta e compartilhe o conhecimento.